Olá, tudo bem? Que bom que estamos outra vez juntos, eu e você. Eu aqui preparando a terra, semeando uma nova semente, né? E uma boa semente. Desejo que nesta noite, neste momento, você esteja na paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento. Hoje nós ainda vamos continuar falando em Mateus, né, no livro de Mateus. E hoje eu quero falar para vocês no capítulo 22 e o verso 34. O que nos diz aqui? O maior dos mandamentos. E os fariseus, aqui no versículo 34, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. As pessoas vinham, aonde Jesus estava, as pessoas vinham a encontrar-se com ele, a reunirem-se junto dele para ouvir os seus ensinamentos, ouvir aquilo que ele tinha para falar, que como já foi dito, eu não falei ainda aqui, mas na palavra diz assim, Pedro disse que só Jesus tem palavras de vida eterna. Que maravilha, né? Então, deixa eu ver aqui. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, eles queriam descobrir uma falha em Jesus. Estavam sempre procurando alguma coisa onde pudessem encontrar uma falha em Jesus, para dizer, olha, ele não é o que o povo diz, ele não faz, não acontece. Então, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Simplesinho assim, pouquinhos versículos, que eu não quero fazer a nossa conversa muito prolongada. Quando for algo maior assim para explicar, não vai passar de 30 minutos, eu quero que seja 15, 20 minutos, né? Então, o que nós vimos aqui, né? Que o povo se ajuntava perto de Jesus para ouvi-lo ensinar as suas maravilhas. E neste dia, né, aqueles que eram contrários aos ensinamentos do Senhor, aqueles que se achavam doutores na lei, que pegavam a lei e entendiam tudo da lei, né, e a lei era algo que subjugava o povo enormemente, porque tinha centenas e centenas de mandamentos naquela lei que era impossível do povo guardá-los a todos. Então ele veio para ver o que Jesus diria sobre isso. Aí pergunta, qual o grande mandamento da lei? Aí o Senhor Jesus ensina, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Com toda a tua alma, com toda a tua vontade. Amarás o Senhor, é o primeiro, o maior, a quem tu tens que dedicar o teu amor, o teu respeito, tá? É o Senhor nosso Deus. E amarás o teu próximo, o segundo e tão importante quanto o primeiro, diz a palavra, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, o que é amar a Deus? Amar a Deus é fazer a sua vontade. Quando a gente ama alguém,
a gente obedece àquele alguém. A gente não obedece por obrigação, a gente obedece por amor. Então, a gente obedece, a gente aceita, a gente reconhece, né? Quando a gente ama alguém. Mas aqui tem algo muito importante que ele nos fala, que o segundo mandamento, tão importante como o primeiro, é amar o próximo como a nós mesmos. O que é amar o próximo? Amar o próximo como a nós mesmos. O quanto tu te amas? Isso que é importante a gente saber, a gente se avaliar, a gente se examinar. O quanto eu me amo para amar alguém como a mim mesmo? Então, isso é bom a gente procurar ver que o Senhor manda amar o próximo como a nós mesmos. Eu vejo nos dias de hoje muita gente que não se ama, muita gente que não se cuida, que não faz nada por si, que não se valoriza, que não se respeita. Se alguém não se respeita, como respeitará seu próximo, né? Hoje em dia, o próximo da maioria das pessoas, né, é aquele em quem a pessoa pode pisar como uma escada, né, para subir. Aquele de que alguém pode tirar vantagem. A gente vê muito isso, não é, amados? Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo conhecem algum caso assim, se não presenciaram, ouviram falar, de pessoas que estão perto de outras pessoas simplesmente para tirar vantagem. E isso é uma coisa que não é amor. Não posso dizer que amo uma pessoa se eu uso essa pessoa. E isso existe entre casais, isso existe entre irmãos, isso existe na vida, né, secular. As pessoas sempre tirando vantagem de outras pessoas. Isso vai contra o mandamento do Senhor. Porque quando tu ama outra pessoa, quando tu ama teu próximo, não importa, e o Senhor ainda nos diz que se amarmos aqueles que nos amam, porque o nosso próximo não é só que nos ama, não é só a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nosso esposo. Esses são, né? Esses nos amam também, esse é família. O nosso próximo é tudo aquele. O nosso próximo é o mendigo que anda na rua. O nosso próximo é o assassino. Aquele que fez horrores e que vai para a prisão. Aí a dizer como amar uma pessoa assim. Não deve ser fácil, não é fácil, né? Mas não é aquele mesmo amor que tu vai ter pelo mendigo da rua ou pelo presidiário que fez horríveis, o estuprador, o assassino, o ladrão, o cruel. Não é o mesmo amor. Tu tem que amar aquela alma que está lá. Porque o que importa em nós para o Senhor é a nossa alma. Não é o nosso físico, não é o nosso corpo. As pessoas muitas vezes são más porque não tiveram um bom aprendizado. E isso a gente ouve tanto quando falam de lugares assim onde tem jovens delinquentes e coisas assim, que as pessoas não tiveram amor, que as pessoas não tiveram paz. Alguns casos são reais, é verdade, outros não, é porque a pessoa já tem uma índole má e que faz maldades mesmo, né? Que não importa o que tu digas do Senhor, não importa o que ela conheça do Senhor, mas ela não se interessa pelas coisas boas. Tem algo dentro dela que é aquela historinha dos dois anjinhos que a gente vê nos desenhozinhos, né? Um anjinho puxa para lá, um anjinho puxa para cá. Claro que isso não é real, né? Nós temos a nossa vontade, nós fizemos a vontade de Deus, Deus não nos puxa para lugar nenhum.
Ele nos deu o livre-arbítrio, eu tenho falado todos os dias nessa mesma coisa. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu escolhas para fazer. Está aqui a tua vida, tu faz dela o que tu quiseres. Só que, dependendo do que tu fizeres, vai ter as consequências, boas ou más, né? Mas sempre vai ter uma consequência ao teu ato, aquilo que tu escolhesses. Mas tu tem liberdade de escolher. Deus não nos forçou a nada, não nos fez robô. Não, vocês são um robozinho, vão fazer só o que eu quero. Não, tu tem direito de escolher. Ou faz o que ele quer ou faz o que ele não quer. Só que sabendo de tudo isso que há consequências finais, né? Então, amados, eu gostaria hoje, assim, de plantar essa sementinha do amor. O amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus é infinitamente grande, é infinitamente bom. Deus é soberano. Deus está sempre ao nosso lado. Olha que Ele nos diz, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Enquanto... mas e por que acontecem coisas ruins? Consequências do que eu fiz, né? Às vezes uma pessoa fica orando e desesperada porque estou endividado, o que vai ser de mim? Já ouvi falar histórias de pessoas que se tiraram a própria vida porque estavam em grandes dívidas. E aí alguém pode perguntar, onde é que está Deus nisso tudo? Bom, amados, Deus está presente. Deus não mandou ele se endividar, ou ela. Deus não disse, vai, compra, além do que tu tem, além do que tu ganha, além do que tu pode. Na hora de comprar, as pessoas não pensam. São exemplos que eu estou dando que é pra gente, né? Aí gastou, chegou a hora de pagar a dívida. A gente compra, tem que pagar um dia, né? Aí, não tenho dinheiro, não ganhei para isso. O que eu ganho não é suficiente para pagar. E aí se desesperam. Aí se enlouquece, os cobradores na porta, e não sei o quê, né? Outros têm que entregar, compram um carro sem pensar se vão poder pagar aquela prestação todos os anos, todos os meses, durante alguns anos. Chega um ponto que não pode mais, aí vem e tomarem um carro, sei lá como fazem. Aí é um desespero, uma loucura, todo mundo sofre. Podia ter evitado esse sofrimento se não tivesse entrado de bobeira nessa, de loucura nessa. E assim, amados, é tudo na nossa vida. Nós podemos, o Senhor está ao nosso lado, Ele nos auxilia, Ele nos esclarece, mas Ele não nos obriga, porque quando a gente quer uma coisa que quer muito, a gente não ouve, até pede para o Senhor nos dar uma resposta, mas não espera. A gente atropela o Senhor e faz. E aí, consequências existem, né? Então, por isso que a gente tem que pensar antes, para que depois a gente não venha sofrer com as consequências, né? E o Senhor está ali. Se a gente, na hora de fazer alguma coisa, espera um pouquinho, pensa, Senhor, me mostra, toca no meu coração para que eu saiba como fazer o melhor. A gente teria, nosso coração rejeitaria de fazer aquilo errado. Mas como a gente não pensa, a gente faz e depois paga o pato, né? Depois as consequências vêm. Então, Deus é soberano, Ele não falha, Ele não erra, Ele não demora. O nosso sofrimento, a maior parte do nosso sofrimento é causada pelas nossas escolhas. Porque nós fazemos escolhas erradas. Porque mesmo assim, que tu te arrependa de tudo que tu já fez de errado hoje, consequências daquilo que tu já fez vão acontecer. Deus não apaga as consequências do teu erro. Ele pode te ajudar a passar por ela, Ele te fortalece a passar por ela. Ele te dá meios de tu passar por aquelas consequências com mais força,
com integridade, né? Mas ele não apaga as consequências dos teus erros. Então, queridos, esse amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, é o que eu tenho vindo toda a semana dizer. Vamos, amando a Deus sobre todas as coisas, respeitar os seus ensinamentos, conhecê-lo melhor, conhecer a Jesus Cristo, que tem nos dado esses ensinamentos maravilhosos, ter intimidade com Jesus, obedecer a sua palavra. De repente alguém que está me assistindo diz, mas eu não gosto de religião. Gente, por favor, eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Ser Supremo, soberano sobre todas as coisas. O único que pode mudar as nossas circunstâncias, o único que pode nos estender a mão, o único que tem salvação para nós. Estou falando de Jesus, estou falando da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não falo de religião, nem gosto de religião. Quando uma pessoa se torna religiosa, uma pessoa se torna um tanto mística, se torna orgulhosa, porque fica naquela prepotência de achar que sabe tudo, né? Muitos religiosos aí se acham dono de Jesus, só eles conhecem, só eles sabem fazer, né? Não é por aí. Nós temos que saber que nós não merecemos nada. Que nós assim, humanamente não somos nada. Tudo que somos é aquilo que Deus nos dá. Em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós temos poder de mudar as coisas à nossa volta. Mas para isso você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e dar uma olhadinha para o que você vem fazendo, como você vem vivendo. Diz, não, eu não quero mais isso que eu estava vivendo, isso que eu estava fazendo não é bom para mim, não me edifica. Eu já falei a semana passada alguma coisa sobre isso. Vou mudar, vou dar uma volta e vou fazer diferente. Amados, é uma experiência linda quando a gente conhece a Jesus Cristo. Eu vejo tanta gente crendo em tanta coisa e coisas incapazes de ajudá-las, inventando tantas coisinhas para se agarrar, tantos amuletos, tantas coisas. E nessa noite eu quero dizer que tu só precisa de uma coisa para ter esta ajuda: Jesus Cristo, teu Salvador, que nos remiu quando nós éramos perdidos e nos trouxe salvação, né? Então esse nosso Deus, nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E alguém vai me perguntar, como eu posso amar a Deus? Eu não sei como amar a Deus. Eu quero dizer que a gente só ama de verdade a quem a gente conhece muito bem. Aquela pessoa que convive conosco, aquela pessoa com quem trocamos ideias, aquela pessoa que nos ensina, que aprende também de nós. Aquela pessoa se torna parte do nosso amor. Nós amamos aquela pessoa, porque ela vai se tornando um conosco. Ao passo que, se a gente não conhecermos, é difícil a gente dizer que ama. A gente pode dizer, eu amo em Cristo, quero bem, não desejo mal, né? Não faço mal. Mas amar como tu ama um familiar, como tu ama um filho, assim tu não ama, né? A gente tem que ser, a gente não pode ser hipócrita, né? Mas, embora o Senhor nos diga que amar o próximo como a ti mesmo, o que significa? Fazer para o próximo o que eu gostaria que fizessem para mim. É no momento de estender a mão, né? No momento de ter uma palavra de ânimo, de carinho, de respeito, uma ajuda, qualquer coisa que eu faça para o meu semelhante, né? Então,
para amar a Deus. Como fazer para amar a Deus? Procure conhecê-lo. A palavra de Deus mostra como ele verdadeiramente é. A palavra de Deus nos ensina quem é Deus. E só você vai conhecê-lo, porque a gente não pode amar a Deus só pelo que ele pode nos dar, queridos. Eu hoje vou à igreja, porque a igreja é importante a gente pertencer a uma igreja. A igreja é a noiva de Cristo, então faz falta a gente reunidos. Nós somos igreja, cada um somos a igreja, mas nós não somos isolados. Faz falta que nós venhamos nos reunir para orar junto, para abençoar uns aos outros, para abençoar os que estão chegando. É importante para Deus que a igreja se reúna. Então é importante que você faça parte de uma igreja. Mas eu não gosto, pastor. Minha filha, nunca tu vai achar nada perfeito em lugar nenhum. Porque nós vivemos no meio de homens e as coisas são feitas por homens. O único que pode fazer tudo perfeito e faz é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Neles nós podemos esperar a perfeição, não no homem. Sempre alguém vai nos desagradar. Até porque nós somos muito mimimi. Nos magoamos com tudo, nos chateamos com outras coisas. É um gesto, é um olhar, é uma palavra, eu não sei o quê. Passou por mim na rua, não me deu carona, depois que não me viu, já julga o irmão. Outra, porque me cumprimentou fechada. Porque eu abanei lá do outro lado da calçada, não me abanou porque vinha com esse ou com aquele. A gente faz umas coisas horrorosas e feias que entristecem o Espírito Santo. Vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos buscar fazer o melhor que nós pudermos. Vamos ser mansa de coração. Vamos dar liberdade ao nosso espírito para, unido ao Espírito Santo, encontrar coisas boas para fazer. Sabe? Andar por bons caminhos, trilhar bons caminhos, abençoar. Não é as pessoas em nossa volta. Vamos amar o nosso próximo, mas acima de tudo vamos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Então eu te convido, quer descobrir como amar a Deus dessa forma? Passa a ler a palavra de Deus, descobrindo os ensinamentos de Deus. Você vai ver muita coisa, você vai ler os salmos maravilhosos, lindíssimos, e escrito por homens, mas inspirado por Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda inspirada, ela não confunde, ela não se desdiz. Ela, de capa a capa, ela vai nos levando a um entendimento, a um conhecimento, a um crescimento. E depois de conhecermos verdadeiramente a Deus, nós vamos passar a ver que maravilhoso é o nosso Deus. Eu vejo muita gente que diz até que não acredita em Deus, porque não o conhece. Porque não o conhece, porque não quer conhecer, porque não quer deixar a vidinha dissoluta que vive. E sabe que tem regras para viver com Deus. Tem que ter pureza de alma, tem que ter respeito, tem que ter honra, tem que ter dignidade, tem que ser verdadeiro. Por quem está com Deus não pode existir mentira nesse coração. Então, é importante que venhamos a amar a Deus de todo o nosso entendimento. E o nosso próximo como a nós mesmos. E olha que às vezes os bem próximos são maltratados por alguns. Ainda ontem eu vi no noticiário um filho que batia na mãe de 80 e tantos anos, né? E vivia às custas da mãe, e não trabalhava. A mãezinha aposentada, uma boa aposentadoria de 30 mil, e então ainda maltratava. Olha, por favor, a palavra de Deus nos diz que temos que um mandamento
Temos que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, não é? E a gente vê... Então, quando as pessoas maltratam o seu próximo, muito próximo, bem próximo, o que espera que façam com os outros? Mas nós que conhecemos a Deus e que amamos a Deus, temos que amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo. É uma forma de amor, o respeito, né? A ajuda, a amizade, estender a mão, dar um abraço quando uma pessoa está precisando. A gente não pode viver como uma ilha, sozinho, só desejando para nós, fazendo para nós, para a nossa família. Isso é maravilhoso a gente fazer. Mas no mundo, na nossa volta, não existe só a nossa família, nós não somos uma ilha, como eu disse. Existem outras pessoas que precisam de uma palavra de carinho, de uma palavra que fortifique muitas vezes. Quantas vezes a gente chega e abraça uma pessoa, porque eu adoro abraçar, né? Eu não importa se é homem, se é mulher, assim, eu abraço com sinceridade, com carinho, sabe? Eu demonstro carinho por aquela pessoa. Claro, não vou chegar nos desconhecidos na rua, ando abraçando todo mundo, né? Os meus conhecidos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, né? Aí me apresenta uma pessoa, tenho prazer de abraçá-la. Eu acho o abraço tão importante. E muitas vezes eu já abracei pessoas que me disseram: tu não imagina o quanto eu estava precisando de um abraço. E sabe que para mim faz tanto bem. Adriana, querida, que bom que estás gostando. Então, amados, um abraço é importante. A Leonardo Maciel, também tenho saudades de vocês, querido. Deus abençoe. Eu estou vendo passar aqui e vocês sabem que eu sou muito assim, eu não sou uma profissional falando, eu sou uma serva de Deus falando, e eu ouço alguma coisa assim e vejo uma pessoa aqui, como o Leonardo Maciel, que há tanto tempo que eu não os vejo, né? Só pelo Face. E eu gosto de falar, eu gosto de demonstrar um carinho, né? Eu acho bom isso, carinho pelos meus irmãos, pelos meus próximos, né? Aqueles que estão próximos de mim. O Leonardo, nós tivemos muito tempo servindo a Deus numa mesma igreja, nos tornamos bem amigos, glória a Deus, né? A esposa, os filhinhos, que hoje ele tem 2 filhinhos, Deus seja louvado, um casal maravilhoso de filho. Então, gente, o nosso próximo é muito importante para nós. A gente não mostrar indiferença para as pessoas. A gente ajudar as pessoas, isso é amor. Ajudá-las quando estão sofrendo. Não achar que simplesmente é problema dela. Porque nós sabemos, quando nós estamos sofrendo com qualquer coisa, como é bom a gente ter alguém para dividir. Como é bom, às vezes a pessoa não precisa falar nada, a pessoa te dá um abraço, ou a pessoa ora contigo, sei lá, a pessoa aperta as mãos assim, tu te sentes tão acalentada. Seja qual for o problema que tu estiveres passando, ou doença, ou enfermidade, problema pessoal, né, familiar, sei lá, importa o quê? O importante é que é bom que tenha alguém que se importe contigo. Esses dias eu falei, mas eu quero falar hoje de novo. Não banalize a dor do outro, não banalize o sofrimento do outro, principalmente quando são jovens ou são crianças. A gente causa uma dor muito grande quando a gente banaliza o sofrimento de outro. Principalmente uma criança, um jovenzinho, um pré-adolescente, que não tem ainda condições de entender bem o que está se passando com ele, é uma fase da vida dele, porque a vida da gente é de fases.
Nós também já passamos por tudo isso. Eu já faço tanto tempo que já esqueci, né? Já fui criança, já fui pré-adolescente, adolescente. Mas eu tinha uma mãe muito sábia, que ela não... Nada do que a gente vinha falar com ela, e isso eu aprendi a falar com os meus filhos. Nada que a gente viesse contar para ela escandalizava na hora. Não pode fazer, Deus o livre, ai que horror, isso, assim, aquela coisa. A gente tem que ouvir, principalmente nossos filhos, sobrinhos, amiguinhas, que chegam para nos contar uma coisa que às vezes para nós é uma bobagem, mas para eles, amados, é algo muito importante. O que está ferindo muito no momento, o que não sabe lidar com aquela situação, e então tem que repartir. E a pessoa que ouve tem que acompanhar, tem que ouvir, tem que deixar dizer. Depois, se não é naquele momento, é no outro. Entrar naquele assunto, pedir sabedoria para o Senhor, para falar com aquela pessoinha. E conversar com carinho, não contrariando, não fazendo com que a pessoa se sinta assim horrível, ai, isso acontecer só comigo, porque sempre que alguma coisa acontece com algum de nós, parece que é só com a gente. Mas quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que muitas pessoas estão passando por coisas parecidas, né? Então é importante que a gente converse de uma forma que não deixe se sentindo culpado, porque a primeira coisa, principalmente jovem, pré-adolescente, criança, quando faz alguma coisinha que viu que não era boa, passa a se sentir culpado. E sabe, essa culpa tem um peso terrível. Essa culpa tem um peso destrutivo na vida das pessoas. A culpa é algo terrível, terrível, é algo que destrói, é algo que machuca. Então vamos sempre conversar com as pessoas sem fazer as pessoas se sentir culpadas. E o que a gente vê muito, assim, a culpa é tua, por que tu fez? É tu culpado, não tivesse feito. A pessoa já fez, já sabe que está culpada daquilo. Então não cabe a nós julgar e apunhalar. Aquilo já está ferindo, então vou lá mexer mais fundo na ferida. Não, queridos. Tem palavras sábias, inteligentes, né, que podem ajudar, meu Deus, que podem ajudar a pessoa a sair da situação que se encontra, né? Então, isso é amor ao próximo, é amor ao próximo, é todo o próximo. Uma pessoa vem pedir aconselhamento. Se a gente não sabe o que dizer para edificar, para ajudar, para socorrer, o melhor é ficar calado. Se tu não sabe o que dizer para que aquela pessoa saia daquela situação, tu diz assim, o que eu posso fazer hoje contigo é orar contigo, é te abençoar, pedir a Deus que te dê novas ideias, que dê clareza de ideias para que tu possas sair dessa situação, resolver essa situação de um jeito melhor. Por isso, amados, isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. E o que Deus nos manda. E tem muitas formas de amar. E você sabe que amar o próximo nem sempre é você dar-lhe o que comer, o que vestir. Muitas vezes, quando tu acalenta aquela alma, quando tu chega como amiga, que a pessoa se sente acolhida, ela se sente mais aquecida, mais abençoada, de que se tu tivesse agasalhado ela com uma roupa bem quentinha. Quando tu consegue tocar na alma dessa pessoa. E muitas vezes as pessoas não querem perder tempo.
tocando na alma dos outros. E é importante tocar na alma, é importante ajudar, socorrer, amar, fazer um mimo, por que não? Né? Ser agradável, até mesmo sendo educada. Hoje em dia é tão difícil as pessoas, até mesmo um médico, tu tá na sala de espera e não precisa ser um médico do SUS, pode ser particular. Aquela pessoa entra como senhor dos senhores ali, não dão boa tarde, um bom dia. Às vezes, alguns mal fazem um sussurro que tu nem entende o que disse. E é tão bonito se entrar e dizer bom dia, bem alto, que todos ouçam, boa tarde, boa noite, sei lá. É o mesmo com a gente. Que a pessoa entra no ônibus, não cumprimenta o motorista como se fosse um robô que está levando o ônibus. Passa pelo cobrador também, nem tá ligando. Desculpa. E não é por assim. Às vezes a pessoa está precisando, passa centenas de pessoas durante o dia por eles, e todo mundo passa e acha. Ele está se sentindo uma máquina ali. Não é verdade? Chega no posto de gasolina, entrega a chave, quero isso. Aí ele entrega de volta e vai embora. Mas o que é isso? Não pode dizer bom dia, como tem passado. Olha, até logo, Deus abençoe seu serviço. Uma coisa assim, que às vezes a pessoa está tão amofinada, a gente não sabe o que passa cada um. Pode até estar com um sorrisão bem largo no rosto e lá dentro está tão magoado, tão sentido. E uma palavra boa, uma palavra de bênção. Queridos, isso é amar o nosso próximo. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, e eu sei que cada um de vocês, pessoas inteligentes, sabem o que fazer para demonstrar amor ao próximo, para começar a amar o seu próximo. Né? É tão importante. Se você é patrão, aprenda a ser gentil com as suas funcionárias. Chegue na loja, no estabelecimento, seja lá qual for. Cumprimente, converse com elas de vez em quando, com uma, com outra. Procure saber o que a pessoa está passando. De repente, fulano tem dia que está tão mal-humorado que não dá. Em vez de colocá-la na rua, por que não tira um minutinho para conversar com ela? Serve um cafezinho e vai conversar. O que está se passando? Em que eu posso te ajudar? Não seria isso tão bom? Às vezes a pessoa está passando coisas e que não vai chegar contando, mas que não tem força suficiente para ficar com aquilo encerrado lá dentro. Então, às vezes, demonstra assim com mau humor, né? É uma forma de pensar isso, né? Vamos rever isso na escola, no trabalho. Aonde você estiver, você não precisa ser patrão, você é colega. Aí você vê que a fulana não chegou bem, não precisa ela lhe contar o que é, mas vai lá e entregue uma palavra de amor, dê um abraço, faça ela sorrir, faça um gracejo. Não sei, você sabe como fazê-lo, você é inteligente. Traga aquela pessoa de volta. Tire um pouco da amargura que ela está, porque ninguém é azedo por ser azedo, porque ninguém é limão. Só limão é azedo por ser azedo, né? As pessoas se azedam por alguma coisa, né? Então vamos ajudar, vamos adocicar essas vidas, vamos mudar. Lembrando, amados, essa noite é isso que eu quero de vocês. A semente que eu vim plantar nessa noite é essa, que você comece a procurar conhecer a Deus, a Jesus Cristo, conhecer o Espírito Santo. Quando você souber o poder do Espírito Santo, este ajudador está sempre junto. A conhecê-lo e amá-lo, porque conforme você vai conhecendo, vai vendo seus prodígios. Agora, na próxima semana, eu quero falar alguma coisa sobre alguns milagres de Jesus. Então, quer dizer para você, se você conhecê-lo, você vai amá-lo. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível.
Comece a conhecê-lo para amá-lo. Eu tenho trazido aqui muitas coisas que Jesus tem nos ensinado, tem nos mostrado, para que você entre na intimidade de Jesus, para que você comece a conhecer o caráter de Jesus e se apaixone por ele, porque eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo meu Deus acima de todas as coisas na minha vida. Para mim não tem nada mais importante e que mereça todo o meu amor, dedicação do que meu Deus. E tenho buscado fazer, não sou perfeita, não faço todas as coisas certinha, né? Mas a cada dia, queridos, eu estou procurando, melhorando, buscando, conhecendo mais intimamente, aprendendo a caminhar juntinho com Ele, aprendendo a perguntar tudo e a contar tudo para Ele. Até mesmo quando fico contrariado, aborrecido por alguma coisa, porque eu sou um ser humano, né? Eu fico naquele momento contrariada, aborrecida, mas daqui a um pouquinho eu digo, tá aí, meu Pai. Quem sou eu para me aborrecer, me contrariar com alguma coisa, se tu passasses um sofrimento tão grande por mim, pagando pelos meus pecados, sem dever nada, só eu pequei e tu pagou? Né? E eu queria me magoar, me chatear. Não. Estou aprendendo a tirar de letra as coisas. Aprendendo porque Jesus tem me ensinado. E eu tenho procurado viver segundo os ensinamentos dele. Aprendendo que eu não nasci para ser servida. Eu nasci para servir. Né? Como ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e servir, e nos serve hoje assim de maneira tão maravilhosa. Queridos, eu não quero me prolongar, não quero que você se canse assim, eu vou ler só até a metade disso aqui porque é muito comprido. Não, hoje é quinta, na terça-feira tem mais. Toda terça e quinta eu sou aqui, mais ou menos nesse horário, né? Para plantar uma sementinha na boa terra que é o teu coração. Eu quero te abençoar grandemente nessa tarde e desejar que esses 2 mandamentos sejam muito bem entendidos por você. Que você possa cumprir com eles. Porque diz aqui a palavra no versículo 40, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Então nós não seguimos a lei. Esses 2 mandamentos encerram tudo. Porque até os 10 mandamentos, assim, não roubar, não matar, né? A quem mataríamos e a quem roubaríamos? Ao nosso próximo, né? Ao outro. E se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos fazer isso? Não vamos desejar o que era do próximo? Não é verdade? Então, esses mandamentos são muito importantes para a nossa vida, para aquela vida abundante que eu falei para vocês, que Jesus veio nos trazer. Eu quero que tu fique na paz, que essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja contigo. Que tu tenha paz no teu lar, que tu tenhas paz na tua família, que tu tenhas paz contigo, que o teu coração se encha de paz, que a tua vida se encha de paz. Nessa noite eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que estenda a sua mão sobre cada um de nós, curando enfermidades, sarando os enfermos, libertando os cativos, os que estão aprisionados por vício, que estão aprisionados por ódio, que estão aprisionados por tantas coisas ruins que aprisionam o homem, né? Quando eu falo o homem é a mulher, a criança, enfim, todo ser humano, né? Então que nessa noite o grande e poderoso Deus estenda a sua mão
Derrame bênção sobre as nossas vidas. Para ti que está esperando alguma coisa na justiça que te parece sem solução, que Deus estenda a mão e resolva, porque o Espírito Santo é nosso advogado, Jesus Cristo é nosso advogado, que Ele advogue a tua causa. Se tu tens um problema familiar, está com teu lar em guerra, que o Senhor entre com a paz transformadora, que, sabe, tire a aflição dos corações, que acalme esses corações, que dê entendimento, que dê sabedoria, que renove o amor no meio dos casais, dos pais, dos filhos. Enfim, nessa noite eu peço a Deus que haja cura naqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problema no coração, que o Senhor venha e ponha um coração novo, tire esse coração enfermo. Enfim, amados, eu não sei o que cada um está sentindo, o que cada um está sofrendo, mas não importa o tamanho da tua dor, o tamanho da tua luta, o tamanho da tua enfermidade. O que importa é o tamanho de Deus. O nosso Deus é tremendo, é soberano, é grandioso. Nas doenças Ele é médico dos médicos. Nas lutas Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Senhor dos Exércitos, Sabaote, o Jeová Sabaote. Em tudo que nós estamos passando, amado, Ele é poderoso para nos livrar, isso que é importante. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Eu te abençoo nessa noite, agradeço a tua companhia, Adriana Moreira. Deus te abençoe, Adriana, a Dione, minha amadinha, que há muito tempo não vejo também. Que Deus está abençoando a família de vocês. Tá? E até terça-feira que vem, que em nome de Jesus estarei aqui outra vez para compartilhar com vocês alguma coisa que o Senhor coloca no meu coração. E juntas vamos vencendo, vamos crescendo, vamos avançando. Até terça-feira. Um bom fim de semana para vocês, com muita saúde e paz. Amém? Tchau, tchau.